A gente conversa agora com o deputado federal do PT, Paulo Pimenta, ele que é líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Deputado Paulo, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel, prezado da comunidade cachoeirense. Prazer estar aqui contigo, Daniel. Perfeito. Bom, nós vamos falar hoje sobre o movimento Lula Livre, como diz o nome, movimento que clama pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por lavagem de dinheiro. E há toda uma repercussão no país, considerando que as eleições estão chegando, o PT diz que não tem plano B, tem plano L, Luiz Inácio Lula da Silva o candidato, isso gera uma série de repercussões, tem muitos eventos acontecendo no país. E o deputado Pimenta esteve na última semana, aliás, na última terça-feira, conversando com o ex-presidente Lula em Curitiba. Qual que é o estado do ex-presidente, como ele se sente, qual que é a postura dele em relação a tudo isso que vem ocorrendo e depois da prisão? O presidente Lula, evidentemente que ele tem claro que a prisão dele é uma prisão política, né? É uma prisão que está fora da jurisprudência do direito penal brasileiro. Não existe prova contra ele. Não existe uma escritura, um recibo, um vídeo, uma foto. Quer dizer, se criou uma nova tese para condenar uma pessoa que é inocente. E, portanto, qualquer pessoa inocente, na situação dele, ficaria indignada. Mas o presidente Lula, ao mesmo tempo, né, ele tem tanta certeza que ele será absolvido quando da análise do mérito do seu processo nos tribunais, que ele está se preparando para assumir a presidência da República, né? E se preparando mesmo. O presidente tem uma esteira, está fazendo ginástica, está estudando, está acompanhando a elaboração do programa de governo e sabe da importância dele, né? E, inclusive, agora, nos últimos dias, o presidente está perplexo, né, como uma empresa como a Petrobras, que depois do pré-sal se tornou uma das maiores empresas de petróleo do mundo, chegou no ponto que chegou tão rapidamente, né? Então o Lula está motivado, está focado na eleição e eu saio bastante entusiasmado assim, com a energia positiva que mesmo depois de 55 dias o presidente Lula continua, né, que inspira a todos nós que percorremos o Brasil aí levando a mensagem dele. Ok. Deputado, considerando especificamente esse movimento Lula Livre, que toma conta das redes sociais, ocorre em muitos municípios, e o senhor veio à Cachoeira do Sul justamente para tratar deste assunto aqui no município, como tem feito praticamente em todo o estado aí do Rio Grande do Sul. Quais são os argumentos em favor de uma possível liberdade do ex-presidente? Como isso seria possível nesse momento, depois da condenação em segunda instância e, enfim, com a prisão oficial nesse momento? Daniel, a Constituição brasileira, ela é muito clara, né? Quer dizer, ela diz que qualquer pessoa é inocente até transitado e julgado o seu processo. Houve uma mudança, né, durante a Lava Jato de interpretação. Quer dizer, isso nunca existiu. Quer dizer, no Brasil, hoje, nós temos só uma pessoa que foi prejudicada por essa mudança temporária de interpretação. O senhor acredita que o primeiro erro em relação ao Supremo Tribunal Federal foi naquela primeira decisão tomada de ter a possibilidade de prender depois da segunda instância? Na realidade, há uma decisão que o tribunal não tomou ainda. Quer dizer, o tribunal tomou a decisão em 2016, de maneira preliminar. Existe uma maioria hoje no Supremo que quer que a Constituição seja cumprida e que, portanto, não exista essa pena antecipada. Mas, infelizmente, a ministra Carmen Lúcia que faz a pauta. E ela, de maneira determinada, não coloca na pauta. Existe uma maioria no Supremo Tribunal Federal, mas que ela não consegue se expressar porque a presidenta do STF não coloca na pauta, né? Então é evidentemente uma prisão política, né? Você vê que uma figura como o Lula, que não existe nada contra ele de prova, está preso. Você pega um Aécio Neves com conta em Singapura, Nova York, com mala de dinheiro. Você pega um José Serra com centenas de milhões de dólares na Suíça. Você pega um Alckmin. Estão todos soltos, não tem sequer processo, né? Então, uma justiça seletiva, uma justiça parcial e que acaba criando esse ambiente no Brasil, né? Quer dizer, você vê que o Lula, a cada pesquisa, cresce, mesmo estando preso. Por quê? Porque o povo, ao mesmo tempo que tem saudade do governo do Lula, ele sabe que é uma injustiça, né? Nelson Mandela ficou 27 anos na cadeia. Hoje todo mundo aplaude Nelson Mandela. Então, na história da humanidade, muitas pessoas que tiveram, né, a pretensão de mexer nas estruturas de poder
ou foram presas ou foram mortas. Getúlio Vargas teve que se matar. João Goulart saiu do Brasil, Brizola saiu do Brasil, né? Chico Mendes foi assassinado. Eu poderia falar uma lista aqui. Então a gente entende isso. A gente sabe que o que o Lula fez mexeu nas estruturas do país, né? Haviam determinados espaços da sociedade que eram de uma pequena elite, né? Pega uma cidade como Cachoeira. Quem é que imaginava que nós íamos implantar aqui uma universidade federal, como nós temos hoje? Né? Quer dizer, o governo do Olívio criou a UERGS aqui. O governo do Tarso criou o curso de agronomia, que hoje é um sucesso. Os nossos governos trouxeram a Universidade Federal. Quantas famílias que nunca sonharam um dia ter um filho numa universidade, hoje estão numa universidade graças aos governos do PT. Então isso mexe nas estruturas de poder, nas relações de poder na sociedade, e tem gente que reage, né? E o Lula representa exatamente essa inclusão, essa mudança. E é por isso que nós vamos eleger o Lula presidente, e é por isso que a partir de 1º de janeiro ele retorna para dar sequência à sua obra. Bom, agora a outra pergunta, aproveitando a sua fala, é justamente sobre a viabilidade de uma candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante dessa situação, considerando a lei da ficha limpa, como seria possível. Evidentemente que o PT pode mantê-lo, né, como presidenciável até aí, mas a outra questão é justamente a lei da ficha limpa, porque de acordo com essa lei, uma vez que foi condenado em segunda instância ou por um tribunal colegiado, não poderia, enfim, exercer um cargo ou concorrer. Como que o partido rebate essa situação? A lei da ficha limpa, ela diz o quê? Que havendo um recurso a uma instância, você pode solicitar a suspensão da elegibilidade. Né? Ao mesmo tempo que ela diz que é vedado, ela diz, mas se tiver recurso, suspende a impossibilidade de concorrer. Quer dizer, e, portanto, nós temos um recurso do STJ, um recurso do STF que nunca foi analisado. Tá? Então, não há na legislação brasileira nenhum artigo na Constituição, na lei eleitoral ou em qualquer lei que impeça que no dia 15 de agosto o Lula seja inscrito candidato. É evidente que aqueles que entenderem diferente vão entrar com o pedido de impugnação. Bom, tem um prazo para isso, que são 7 dias. Há um prazo para manifestação da defesa, há um prazo para manifestação do Ministério Público, há uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, há espaço para recursos, existe aí no Supremo. Agora, vejam bem, essa é a primeira eleição de 45 dias. Até as últimas eleições eram 90 dias. E a lei eleitoral diz o quê? Você só pode tirar alguém numa eleição se a sua sentença for transitada em julgado. Porque você não pode criar um prejuízo irreparável. Imagina o seguinte, você tira o Lula da eleição e depois ele é inocentado. Então, o Lula vai estar na urna. E o que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal não é se o Lula pode ou não ser candidato. Porque o Lula já estará eleito. Nós vamos trabalhar para eleger o Lula no primeiro turno. Então, o que nós queremos que a Justiça analise é se um presidente eleito, com a maioria esmagadora dos votos, com reconhecimento internacional, com apoio das maiores lideranças políticas do mundo, das mais diferentes vertentes, que é uma pessoa que nesse momento pode unir o país para enfrentar a crise, para o Brasil voltar a crescer, para gerar emprego, para criar oportunidade, vai ser impedido de governar. Então, nós não vamos ter um julgamento se o Lula vai ser ou não candidato. O Lula será candidato. O que a Justiça terá que analisar é se o presidente eleito poderá assumir ou não. Né? É esta construção que nós estamos fazendo e nós não vamos abrir mão de escrever o nome do Lula no dia 15 de agosto. Agora, considerando esses tempos de recurso, considerando essa briga na Justiça e considerando esses 45 dias da campanha, que vai ser um período mais curto, tivemos há 2 anos atrás, né, e foi uma campanha muito apertada para a presidência, para governadores, enfim, nem se fala. Considerando os tempos da Justiça, digamos que o Lula realmente concorra, digamos que seja eleito e que haja esse tempo na Justiça. Poderia ocorrer de ter uma decisão muito depois de passada a eleição, né? Com certeza, né? Quer dizer, se nós, na última eleição municipal, 145 prefeitos foram eleitos no Brasil sem registro na Justiça Eleitoral. 145, né? Durante toda a história do direito eleitoral brasileiro, essa jurisprudência ela é muito consolidada. Evidente que os nossos adversários, porque eu sei que é complicado para eles, né? Quer dizer, o Lula sozinho tem mais do que a sombra de todos os demais candidatos. Quer dizer, o nosso adversário sabe que o Lula é imbatível na urna.
Então eles tentam criar um ambiente para que a gente ofereça um outro nome, né? Agora, por que um partido que lidera todas as pesquisas, que é um partido que tem a preferência nacional do eleitorado como um partido, que teve uma presidenta honesta, afastada por uma sessão presidida pelo Eduardo Cunha, de maneira injusta, abriria a mão de apresentar o seu melhor candidato, né? Então nós não vamos. O Lula sabe que nesse momento ele é a pessoa que pode cuidar de quem mais precisa no Brasil, né? Eu conversei com o presidente Lula e ele me dizia, olha, a maior descoberta de petróleo do mundo no século XXI é o pré-sal. Nós somos um país hoje que poderia ser autossuficiente. Nós mantivemos o gás de cozinha durante 10 anos a R$23. O lucro da Petrobras nós utilizamos para um subsídio cruzado, para deixar o óleo diesel barato, para deixar a gasolina barata. Nós temos 1.400.000 pessoas que voltaram a cozinhar com carvão e com lenha. O povo tem saudade porque o povo sabe que o povo vivia melhor, o povo comia melhor. Como é que nós vamos imaginar? Quer dizer, faltou combustível em aeroporto, faltou oxigênio em hospital. Isso não é governo. Né? Vamos aproveitar, inclusive, já que o senhor toca nessa questão aí, que tomou conta do Brasil nos últimos dias, nas últimas semanas, para falar justamente sobre a saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente, que pediu demissão, mas que já vinha também, de certa maneira, sendo pressionado, já que se clamava no país por uma mudança na política de preços, e ele foi o responsável, tanto por renegociações de dívida, mas também pela implementação da atual política da Petrobras. Como é que o partido entende? O partido acha que é o início, né? Porque ele é insuficiente. O Parente, ele é talvez a expressão mais clara dos interesses que afastaram a Dilma, né? Quer dizer, 30 dias depois de afastar a Dilma, mudaram a política de exploração do pré-sal, né? Para entregar para as multinacionais. E colocaram as multinacionais no Conselho de Administração da Petrobras. A Petrobras fez 229 reajustes no óleo diesel no último período. Quer dizer, o gás de cozinha está quase R$100. Então, onde é que foi parar a riqueza da Petrobras, o lucro da Petrobras nesses últimos 2 anos? Ela foi usada para remunerar acionistas minoritários, da Shell, da Exxon, né? Da Total, francesa. O que a gente fazia? Aquilo que uma empresa pública tem que fazer. Uma universidade, a Caixa Federal, o Banco do Brasil, a Eletrobras, não são empresas que têm por objetivo dar lucro, mas sim fazer com que a riqueza do país seja usufruída por todos. É evidente que essa política do governo, né? E esse governo está aí, e infelizmente muita gente acreditou que esse governo podia melhorar o Brasil, né? A gente fica constrangido de falar nisso, mas tu vê que as pessoas acreditaram que tirando a Dilma ia aumentar o combate à corrupção. Com o Gedel Vieira Lima, com Moreira Franco, com Eliseu Padilha, com Eduardo Cunha. Mas será que alguém realmente acredita que essa turma pudesse combater a corrupção com mais determinação do que a Dilma? Aí iam diminuir os impostos, ia aumentar o emprego, Gente, olha no que o Brasil virou, né? Agora, deputado, uma pergunta importante nesse sentido aí, é justamente ao passo que o brasileiro realmente não tem condições de arcar com os valores de mercado, isso é um ponto consolidado, praticamente consensual, tanto que tivemos esses movimentos que tomaram conta do país, não só por caminhoneiros, começou com caminhoneiros, mas a gente viu as empresas fechando as portas, né? Quem trabalha com o setor de serviços, o comércio apoiando também esse movimento. Não concordando justamente com os valores dos combustíveis. Agora, ele acompanha o valor internacional. Agora, como subsidiar, por exemplo, o combustível? No período do governo da Dilma, isso foi feito, mas, por outro lado, a Petrobras também arcou com prejuízo que foi bem volumoso. O que seria a saída? Ao passo que o Brasil talvez não aguenta essa política, mas... A Petrobras não teve prejuízo durante o governo da Dilma, pelo contrário. Foi o maior período de expansão, com a descoberta do pré-sal, com os novos investimentos. Se tornou uma das maiores empresa de petróleo do mundo. A diferença não é essa. A diferença é o que você faz com o lucro. Né? Quer dizer, em qualquer lugar do mundo, o petróleo é um ativo que serve para melhorar a vida de toda a população de um país. Só existem 2 países do mundo que são grandes produtores de petróleo que a riqueza do petróleo não é usufruída pelo seu povo. Iraque e Kuwait. Sabe quem é que usufrui da riqueza do petróleo do Iraque e do Kuwait? Os Estados Unidos, depois da guerra.
O pré-sal garantia que 100% do petróleo do pré-sal ficasse no Brasil. 30 dias depois de tirar a Dilma, mudaram isso. Nós estamos conversando aqui agora, e lá em alto mar está cheio de navio da Noruega, dos Estados Unidos, né, da França, da Alemanha. O petróleo não passa nem perto do Brasil. A diferença é essa. O Getúlio Vargas dizia, o petróleo é nosso. A riqueza do petróleo é do Brasil. Quer dizer, infelizmente nós temos um governo que é um governo, né, que deixou o Brasil de cócoras, ajoelhado, que representa os interesses das grandes multinacionais, que veem no nosso país uma colônia e que tratam de extrair tudo aquilo que puderem da nossa riqueza. Isso não é novo no Brasil. Isso não é novo na América do Sul, né? Então o que há é uma mudança de orientação, que ela só vai ser alterada se nós tivermos um governo nacionalista. Se nós tivermos um governo como era um Getúlio Vargas, como defendia um João Goulart, como defendia o Leonel Brizola e como pensa o presidente Lula. Agora, enquanto nós tivermos no governo pessoas como um Pedro Parente, né? Como nós tivermos pessoas do governo como o Michel Temer, como o Eliseu Padilha, como o Moreira Franco, que enxergam o governo como uma oportunidade de negócio, não há nenhuma chance de que a empresa pública tenha como prioridade atender os interesses da maioria da população. Por isso que tirar o Parente é o início, mas tem que derrotar a política de preço da Petrobras. E tem que mudar a orientação política do país. E eu não creio que nós vamos ter uma solução antes da eleição, Daniel. Né? Por isso que eu acredito tanto na vitória do Lula. Porque eu acho que a vitória do Lula é a única possibilidade que nós temos de dar uma volta nesse processo que o Brasil hoje está vivendo. Uma última pergunta ainda envolvendo o aspecto político partidário especificamente. O PDT foi um dos últimos partidos, ou pelo menos um dos maiores partidos, a apoiar a ex-presidenta Dilma Rousseff até o final, até o impeachment. Nesse momento, o PDT tem Ciro Gomes como o candidato à presidência. Alguma chance de haver uma conversa entre PT e PDT nesse momento ou houve uma ruptura? Olha só, eu até conversava sobre isso com o prefeito Neyron, né? Diga-se de passagem, fez muito aqui em Cachoeira, né? E aos poucos as pessoas vão se dando conta. Né? A própria Universidade Federal, que eu participei diretamente junto com o Neyron, a conquista do curso de agronomia na UERGS, né? E aquela obra da Volta da Charqueada, ainda eu participei diretamente daquela conquista. E a gente nunca levou em consideração, inclusive, questão partidária. Né? O modelo de eleições do Brasil em 2 turnos ele é muito bom para isso que tu está me perguntando. Nós achamos que é bom que o Ciro seja candidato, né? Que o Boulos seja candidato, que a Manuela seja candidata. Né? Por quê? Porque o Brasil tem um primeiro momento que é o primeiro turno. Cada partido mostra o seu tamanho, mostra a sua força. Se alguém ganhar no primeiro turno, bom, ele vai governar com aqueles partidos que têm um pensamento semelhante. Se não, no segundo turno nós vamos estar juntos. E ainda tem o governo. Portanto, eu tenho certeza que o PDT, que o PSB, né, que o PCdoB, que o PSOL, toda essa gama de partidos de centro-esquerda, da esquerda, do campo democrático, eles estarão conosco, né? Seja no segundo turno, com aquele que estiver lá, ou governando junto conosco, porque tem muitos aspectos do nosso pensamento que são semelhantes. Né? Então a gente respeita e está fazendo um esforço de aproximação, debatendo o programa de governo, tentando achar pontos em comum na nossa elaboração programática. Né? Mas, nesse momento, tudo indica que o presidente Lula continuará sendo a candidatura mais competitiva. Né? Quer dizer, nos últimos 3 meses, a cada nova pesquisa, o presidente Lula aumentou. E na última pesquisa, já com um cenário de vitória em primeiro turno, né? Com 39% do total de votos, e nos votos válidos já com a vitória. Então, eu acho que daqui para frente, a tendência é o crescimento, né, da intenção de voto do presidente Lula, e o nosso objetivo é a vitória do primeiro turno. Ok, deputado, muito obrigado pela presença conosco aqui. Sucesso nas atividades. Eu que agradeço.